Olá, seja bem-vindo à aula 18 do curso de Excel básico, módulo da versão 2013. Você viu na aula passada os exercícios, fizemos já funções estatísticas, já fizemos operações matemáticas. Vamos falar um pouquinho sobre datas no Excel. Datas é muito interessante porque muitas vezes você pode trabalhar com datas, seja para calcular a sua idade, seja para calcular boletos vencidos, seja para calcular a diferença entre dias. Há uma série de operações matemáticas que podem ser feitas com datas. A aula de hoje é exclusivamente sobre isso. Vou abrir o Excel. Você vai encontrar lá no meu blog, no sigonerd.com, a planilha para download. Ela chama-se Aula 18 Explicação. Bom, antes de começarmos a explicar as datas, vamos colocar aqui uma planilha nova e vamos tentar entender o que é uma data para o Excel. Quando digitamos uma data, por exemplo, 8/7/2015, e pressionamos o Enter, teoricamente, nós entendemos que isso é uma data e podemos fazer contas com ela. Para o Excel, na verdade, não é uma data. Isto aqui é um número inteiro. Se formatarmos a data com, por exemplo, separador de milhar, você vai ver que a data de hoje, que é 8 de julho de 2015, véspera de feriado, equivale ao número 42.193. Que número é esse? Para que o Excel possa fazer contas com datas, ele toma como base sempre a diferença, as datas a partir de um dia. Esse dia de referência para o Excel é o dia 1º de janeiro de 1900. O dia de hoje, então, equivale a 42.193 dias depois do dia 1º de janeiro de 1900. Pois bem, se você digitar a sua data de nascimento, vamos lá, 11 de 1972, que é a minha, e se eu formatar essa minha data também com o separador de milhar, veremos que no dia que eu nasci, haviam se passado apenas 26.614 dias. Quando realizamos uma operação matemática com datas, por exemplo, a data de hoje menos a data do meu nascimento, a data maior sempre é a data atual, sinal de igual, a data maior menos a data menor. Se pressionarmos o Enter, você vai ver aqui o equivalente ao número de dias que eu vivi. Eu, nesta data, vivi 15.579 dias. Se você colocar então qualquer data, você vai conseguir fazer essa subtração de forma bem simples. Só que tome cuidado, porque se você subtrair a data maior da menor, o número vai ser negativo. E aí o resultado está errado. Preste bastante atenção nisso. Voltando a falar de datas. Temos então aqui a possibilidade de colocar datas nas células e fazer operações matemáticas com elas. Um atalho de teclado bem interessante para você. Primeiro, como fazer para colocar a data atual numa célula de forma rápida? Pressione Ctrl, ponto e vírgula. Ctrl, ponto e vírgula é o atalho de teclado aí do seu Excel para inserir a data atual numa célula. Pressionando Enter, então teremos ela rapidamente aí para fazermos cálculos. Bom, o próximo passo é calcular como eu devo fazer para trabalhar com datas. Vamos entender inicialmente como fazer essas datas. Eu vou colocar aqui uma data qualquer, a de hoje, por exemplo, e em muitas situações você pode trabalhar com elas, como desmembrar essa data completa em dia, mês e ano. Quando você vai fazer classificação de datas, eu vou dar um exemplo já já sobre isso, é muito comum essa classificação não dar muito certo. E aí você ficar na dúvida, poxa, por que eu não estou conseguindo colocar em ordem classificatória crescente ou decrescente as minhas datas? Justamente porque nós temos aí algumas características delas. E a principal, nós podemos separar as partes de uma data para poder fazer cálculos e análises. Muitos perguntam assim, quantos títulos vão vencer lá na minha empresa no dia 10 de janeiro? Você consegue fazer isso segmentando a sua planilha com datas. Vamos fazer um teste aqui agora. Eu vou simplesmente vir até aqui, vou digitar dia, mês e ano. Eu quero extrair essas três informações da minha data principal. Para fazer isso, vamos começar pelo dia. Para extrair o dia, vamos utilizar uma função chamada dia. E abro parênteses. A função dia, ela precisa de um número de série como argumento. Número de série é uma célula que contenha a nossa data principal, a nossa data completa. Vou clicar sobre a célula C2 e pressionar o Enter. O resultado vai ser então o número 8. Estamos extraindo o dia 8 da minha data principal. Vou centralizar aqui para facilitar. E o mês? Como é que eu extraio o mês da minha data? Igual
mês, cuidado com o acento, abro parênteses e vou conseguir então, através do clique como argumento da minha data completa, extrair o mês de forma rápida. Perceba que não tem segredo, é muito simples você fazer essas operações com o Excel. Para extrair o ano, eu posso vir até aqui e digitar igual ano, abrir parênteses e indicar a minha célula completa. Pressionando o Enter, teremos então segmentado em 3 partes aí a nossa data principal. Se eu atualizar essa data, por exemplo, dia do meu aniversário, 11/11, eu nasci em 1972, e pressionar o Enter, você vai ver que o Excel vai separar adequadamente em dia, mês e ano. Mas, e se você trabalha numa empresa em que tem um sistema já antigo e os seus relatórios são exportados para o Excel com a dia, mês e ano separados? Desta forma, há possibilidade de juntar essas 3 datas separadas aqui, essas 3 partes, e formar uma data completa? Vamos ver? Vou colocar aqui, data completa. Existe sim, existe uma função no Excel chamada de data, igual data, e abro parênteses. A função data ela consegue pegar essa segmentação, essas células segmentadas e juntar para formar uma data válida. Ano, lembre-se de olhar sempre os argumentos. A função data agora ela possui 3 argumentos. Eles estão separados pelo ponto e vírgula. O primeiro argumento é o ano. Cuidado, não é o dia, é o ano. Então, eu vou clicar na célula que tem a parte do ano. Na sequência, ponto e vírgula. Lembre-se disso também, que o ponto e vírgula separa os argumentos de uma função. Nós vamos selecionar o mês, a célula que possui o mês completo. Vou clicar sobre a célula D5. Ponto e vírgula e o dia. Se você pressionar o Enter, por exemplo, nesse exato momento, o Excel vai retornar um erro. Note que muitas vezes você está recebendo esse erro no Excel, mas não presta atenção. Por quê? O Excel está me dizendo, Alessandro, você inseriu um número insuficiente de argumentos para essa função. Ou seja, se ela me pedia 3 partes, eu forneci só 2. Estão faltando, então, partes da minha função. Vou colocar o ponto e vírgula. O negrito indica aquilo que eu preciso colocar, que agora é o dia. Vou clicar sobre o dia e pressionar o Enter. Eu tenho a minha data completa novamente. Se voltar a trocar aqui a data para a data atual e pressionar o Enter, você vai ver que todas as fórmulas serão atualizadas. Simples, não é? A data, então, ela tem essa propriedade. Nós podemos atribuir, nós podemos segmentar as datas e, dependendo do relatório do sistema que você utiliza, podemos trazer essas datas de volta, formando uma data completa. Há 2 funções também muito interessantes no Excel, que são as funções de data e hora atualizadas. Você consegue utilizar funções no Excel para trazer a data ou trazer a data e a hora. Para trazer a data atual, vamos colocar aqui nessa célula, data atual, vamos utilizar uma função chamada hoje. Ao abrir parênteses, você vai ver que a função hoje não precisa de argumento nenhum. Eu posso simplesmente fechar o parênteses e pressionar o Enter, que ele vai retornar a data atual. Esta data é diferente desta. Esta data aqui, ela se atualiza. Se amanhã, dia 9/7, eu abrir essa planilha para trabalhar, aqui, neste campo, vai estar mostrando o 9/7. Este não. Se você olhar aqui na barra de fórmulas, ele está mostrando o texto, e esse texto não se atualiza. Mas, em contrapartida, a função se atualiza e vai retornar sempre a data atual, a data do seu sistema operacional para a sua planilha. Bom, se eu quero retornar a data e a hora atual, podemos utilizar uma outra função, chamada de agora. Abro parênteses, perceba que a função agora também não precisa de argumentos, eu fecho parênteses e pressiono Enter, tenho agora a função com a data e com a hora. A grande vantagem da função agora é que você tem controle minuto a minuto. Ela é muito importante, por exemplo, para você que trabalha com relatórios que têm que ser impressos diariamente ou a cada hora ou a cada 15 minutos, não importa. Você pode sempre colocar uma célula na sua planilha escrito assim, impresso em. E na célula da frente, você pode digitar a função agora. Toda vez que você mandar imprimir a sua planilha, você vai ver que essa célula, essa data e essa hora vão ser atualizadas. A data não, mas a hora sim. Note que eu tenho aqui o relógio na parte inferior da minha tela mostrando 20 horas e 50 minutos. Assim que o relógio mostrar 20 e 51, o que você acha? Você acha que essas células aqui vão se atualizar? Sim ou não? O relógio atualizou. Perceba que não atualizou. A tela não foi atualizada.
Isso ocorre porque a função agora ela precisa ser lida pelo Excel. Anote aí que isso também é uma informação importante para você. Para o Excel, temos a possibilidade de refazer os cálculos de todas as nossas fórmulas quando atualizamos as células. Se eu digitar, por exemplo, aqui nesta célula, se eu aplicar o formato negrito, você vai ver que nada acontece, pois isso é uma formatação. Mas se eu digitar uma nova data, 10/10/2017, e pressionar o Enter, você vai ver que todas as fórmulas da sua planilha são atualizadas, inclusive aquelas em que tem a função agora. Uma célula ela é recalculada toda vez que uma alteração é feita nas suas células. Isso pode ser bom e ruim. Você sempre terá a informação precisa aqui. Mas tome cuidado, pois se você tiver uma planilha com um cálculo de vencimento, veja só, vencimento em, e programar a sua planilha para te avisar, vamos colocar um agora, mais 30. Se você colocar então aqui uma conta, uma operação matemática na sua data de vencimento, cuidado, porque toda vez que você abrir a sua função, toda vez que você abrir a sua planilha, ele vai atualizar esse valor, atualizando data e hora. Essa planilha aqui nunca vai vencer. É importante que você então elimine as fórmulas da sua função. Vou explicar isso rapidamente, mas depois vamos gravar uma aula exclusiva sobre recursos do colar especial e os recursos do colar do Excel. Eu copio uma célula que tem fórmula e, na sequência, aqui na galeria página inicial, vou clicar nos botões de opções do botão colar e você vai encontrar um item que é este aqui, o 1, 2, 3. Eu posso colar valores. Quando você clicar sobre esse botão, a fórmula que estava aqui vai ser eliminada e vai ficar no lugar apenas o quê? Vai ficar apenas o conteúdo que você tinha. O vencimento, então, aqui 7/8, se você olhar na barra de fórmulas, vai ver que não tem mais aquela fórmula esperada. Entendeu o conceito? É assim que trabalhamos com datas. Você pode fazer operações matemáticas também muito interessantes com datas. Vamos usar um outro exemplo. Quantos dias faltam para o meu aniversário? Essa é uma pergunta que você pode estar se fazendo. Então, vou lá, colocar aqui, eu faço aniversário no dia 11/11/2015 e hoje é Ctrl, ponto e vírgula, lembra do atalho? Vou até anotar aqui para você, Ctrl mais ponto e vírgula, insere a data atual. Bom, quantos dias faltam para o meu aniversário? Sinal de igual, a data maior menos a data menor. Pressionando Enter, eu vou ter aqui que faltam 126 dias para o meu aniversário. Se você trabalha numa empresa, por exemplo, e emitiu uma nota fiscal hoje, veja só, dia 8/7 é a emissão de uma nota fiscal. E o vencimento dessa nota vai ser em 28 dias. Quando será o vencimento dessa nota? Se você, então, fizer isto aqui, sinal de igual, clicar sobre a data e somar 28, ao pressionar o Enter, você vai ver que o total vai ser dado automaticamente. Essa data não conta, conta dias corridos, ele não despreza finais de semana. Nós vamos aprender já, na próxima aula, ou provavelmente na outra ainda, como fazer cálculos com dias úteis. Se você quer tirar dias de uma data, o processo é o mesmo. Veja só, eu vou colocar aqui a data atual, vamos colocar aqui a emissão, ou melhor, vamos só colocar a data atual. E eu quero retirar 60 dias dessa data, igual a data atual menos 60. Pressionando Enter, você vai ver que há 60 dias atrás era o dia 9/5/2015. Perceba que existe uma série de operações que você pode fazer com datas. E essas operações são extremamente úteis para que você possa calcular, principalmente se você é da área financeira ou na área contábil, diferenças entre datas. Agora é a sua vez. Com base em todos esses conhecimentos que vimos aqui até agora, você vai clicar aqui na planilha Datas e vai fazer o cálculo desse boleto que está em atraso. Eu tenho o vencimento do título e a data do pagamento, se você observar, é a função hoje. Quantos dias que esse boleto está em atraso? Você já sabe fazer essa conta. Em seguida, atraso por dia. Note que eu tenho aqui um asterisco e eu cobro 2% de juros ao mês. Para saber o atraso por dia, você vai pegar esses 2%, vai dividir por 30 e vai multiplicar pelo valor da fatura que está aqui. Total de juros, você vai multiplicar o atraso por dia, que é esse valor que você vai achar, vezes o número de dias em atraso. Por último, total a pagar vai ser a somatória dos juros. Note que são contas fáceis que você vai fazer. Vamos colocar então aqui o formato moeda em todas essas células
então você já tem condições de calculá-las. Cálculo da idade, você vai colocar aqui a data do seu nascimento e a data atual e vai me dizer quantos dias, quantas horas, quantos minutos, quantos segundos e quantos anos você tem de vida. Para praticar a extração do dia, mês e ano, você vai extrair o dia, o mês e o ano de cada uma dessas datas. E por último, cálculo de dias úteis eu vou explicar durante o processo de correção. Não se preocupe com essa parte do exercício, resolva as anteriores. Perceberam como é fácil? Vou salvar essa planilha então como gabarito e ela vai estar disponível no meu blog, como eu falei, no sigonerd.com. Lá você encontra todas as aulas que eu publiquei já no YouTube, uma descrição de todas elas. E o que é interessante, muitos me perguntam, Alessandro, qual é o conteúdo programático desse curso? Se você entrar lá no meu blog, no Sigonerd, uma vez acessado o site, você pode clicar aqui em fazer a busca, digitar conteúdo e pressionar o Enter e você vai ver aqui diversas postagens. Na verdade, o conteúdo programático, vamos procurar por programático. Pressionando o Enter, você vai ver aqui o conteúdo programático do curso. Ele está sendo atualizado, assim, não tão, com tanta frequência, mas dá para você acompanhar todo o conteúdo do curso. E também nas apostilas do Nerd você encontrará todo o material das aulas. É isso, explore o portal, explore o blog e você vai encontrar bastante coisa interessante. Fechando, espero você então no nosso próximo encontro, onde faremos a correção dos exercícios de datas, para depois já passarmos para os exercícios de hora no Excel. Um abraço, até lá!